Com todos os achados recentes que aconteceram na comunidade Lost Media, principalmente no ano de 2024, onde muitos mistérios foram finalmente solucionados ou parcialmente solucionados, surgiu a ideia que não existem mais mídias perdidas interessantes para serem encontradas. Obviamente, isso está longe de ser verdade, já que existem centenas de mídias perdidas por aí, com alguns casos que foram populares o suficiente para furarem a bolha, ainda sendo um completo mistério. Então, nesse vídeo eu decidi compilar alguns casos que eu acho mais interessantes que ainda não foram resolvidos, focando principalmente em casos em que as mídias estão completamente perdidas. Alguns desses casos eu já comentei aqui no canal em algum momento, mas nem todos eu fiz um grande aprofundamento. Então eu vou tentar adicionar coisas novas a essa conversa, falando sobre algumas atualizações dessas mídias. Então, sem mais explicações, vamos conhecer quais são as Lost Mídias que ainda faltam serem encontradas. Um dos casos que possuem uma das buscas mais complicadas e confusas, com certeza, é a procura pelo piloto conhecido como Me and My Friends. Esse piloto, produzido em 1998 por Janice Burgess, junto da Nickelodeon, foi um episódio feito para apresentar a ideia de um novo programa. Piloto esse que, posteriormente, foi reformulado para criar a popular série infantil Os Backyardigans. Apesar desse piloto ter semelhanças com o que se tornou a série em si, como os personagens apresentados, o piloto tinha uma mudança bem notória. Ele foi gravado com atores reais vestindo as fantasias dos personagens, ao invés de uma animação 3D como foi feito no Backyardigans em si. O piloto nunca foi disponibilizado para o público de nenhuma forma, sendo apenas mostrado internamente dentro da Nickelodeon, e por causa disso, a sua existência permaneceu desconhecida do público geral até mais ou menos o início dos anos 2010. Do piloto temos apenas algumas fotografias que nos mostram principalmente os bastidores da gravação, junto de um clipe de apenas 3 segundos que foi encontrado em um vídeo de compilação feito por um ex-funcionário da Nickelodeon em comemoração aos 10 anos da fundação do estúdio de Orlando da emissora. Esses 3 segundos são até hoje a única gravação disponível do piloto. Já há uns bons anos existe uma busca ativa do piloto na internet, que acontece principalmente em um servidor do Discord. E essa busca ao longo destes anos teve algumas descobertas, mas nada muito substancial. Logo, nunca se conseguiu recuperar o piloto em si até hoje, sendo uma das mídias perdidas mais procuradas pela comunidade atualmente. Só que bem recentemente surgiu uma hipótese bem estranha em relação a essa mídia. Analisando as edições da página do Me and My Friends na Lost Media Archive, que é uma wiki de Lost Media bem controversa, feita ainda quando o caso não era tão popular assim, se encontrou uma edição nesse artigo, que foi posteriormente apagada, onde um usuário afirmava que os ADMs da Backyardigans Wiki, uma wiki dedicada ao desenho, tinham uma cópia do piloto o tempo todo. Sim, isso pegou todo mundo de surpresa. Os membros da busca, quando viram essa informação, mesmo que de início levassem isso com certo ceticismo, começaram a lembrar de algumas interações com os ADMs dessa wiki durante a busca, e pelo que eu entendi, parece que essas pessoas envolvidas na wiki do Backyardigans queriam por algum motivo atrapalhar a busca, aparentemente dando informações erradas e levando a busca para buracos sem saída. Sendo que é dito que no próprio artigo do Me and My Friends na wiki do Backyardigans existiam informações falsas, como nomes de pessoas que trabalharam no piloto estando erradas, aparecendo erradas nesse artigo supostamente de propósito. E além disso, alguns dos membros dessa wiki se infiltraram no Discord da busca, começando a espalhar pistas falsas para atrapalhar a busca. E também parece que alguns deles possuem algumas imagens inéditas do piloto que em um certo momento eles postaram na internet, porém eles apagaram bem rapidamente, impossibilitando alguém de salvá-las. O motivo exato disso ninguém sabe. Tudo isso foi apresentado em mais detalhes lá no vídeo do El Super Sonic Kill, onde eu tirei essas informações mais novas.
É claro que isso não é 100% confirmado, já que esse pessoal que cuida dessa wiki não se pronunciou até onde eu sei. Mas se isso for verdade, que conclusão anticlimática. Sendo uma situação que é infelizmente bem comum na comunidade. Algumas pessoas guardam para si alguma mídia muito procurada por várias razões diferentes, como ter medo de uma possível infração de copyright ao disponibilizar a mídia, ou querer vender o material por um preço bem elevado. Ou no pior dos casos, guardar essas mídias para si mesmo só para ser inconveniente mesmo. Ao que tudo indica, o pessoal dessa wiki não gosta muito da comunidade Lost Media, principalmente as pessoas que buscam esse material em específico. Parece que eles foram os primeiros a descobrirem sobre a existência do Me and My Friends, sendo os primeiros a divulgarem essas informações na sua wiki. E parece que o primeiro lugar onde essas informações apareceram fora dela foi na própria Lost Media Archive, onde eles aparentemente só copiaram o artigo da wiki e repostaram, o que deve ter deixado os ADMs da wiki bem putos. E agora com essa informação ficou ainda mais difícil a busca por esse piloto, diminuindo as chances dele ser encontrado algum dia. Mas com certeza a maior Lost Media atual é a elusiva imagem original do Jeff the Killer. Para quem não sabe, isso se trata da imagem original usada para criar a imagem que ilustrou uma das figuras mais conhecidas do folclore da internet. Essa imagem se popularizou em meados de 2008, quando um usuário do Newground chamado Killer Jeff a postou no site, posteriormente sendo base para a criação da creepypasta Jeff the Killer, também criada por Killer Jeff, que conta a história de um rapaz que se tornou um assassino após ter seu rosto desfigurado em um episódio de bullying. Desde o início, esse tal Killer Jeff afirmava que essa imagem era uma foto dele mesmo, porém atualmente sabemos que na verdade, possivelmente, a origem dessa críptica imagem vem da internet japonesa, sendo usada em fóruns e chans desde 2005, com uma versão dessa imagem postada em um site japonês chamado Fileman em 24 de julho de 2005, sendo até hoje a incidência mais antiga desta imagem na internet. Os membros da busca até contataram um usuário que frequentava esses fóruns na época, que havia postado essa imagem em setembro de 2005, que se chamava Miyama ou Mr. Mulholland, que se lembrava da imagem do Jeff the Killer ter sido um meme relativamente popular na internet japonesa da época. Segundo ele, a imagem seria uma edição de uma captura de tela de uma cena de uma série japonesa chamada Honto Niata Noroi no Video, mas após os membros da busca analisarem todos os episódios dessa série, a imagem original não foi encontrada. Em um tweet feito por esse Mr. Mulholland, ele fala que a imagem seria de uma mulher de meia idade que começou a circular na internet japonesa durante aquele período, porém esse usuário não tinha a imagem original. A informação que essa imagem teria vindo daquela série japonesa aparece apenas no documento oficial do subreddit da busca, mas eu não encontrei muito mais informações sobre. Outra teoria que foi levantada é que a imagem original do Jeff the Killer é uma fotografia ou uma captura de tela que mostraria uma mulher chamada Mariko. Mariko tinha uma presença relativamente forte em chans japoneses durante essa época, sendo contemporânea ao surgimento da imagem do Jeff the Killer, tendo seus primeiros rastros na internet datados de abril de 2004. Mariko tinha uma fisionomia levemente parecida com a foto em questão, tendo um formato do rosto parecido. Suas fotos eram postadas em uma página que era gerida pelo seu, entre aspas, namorado, que era conhecido como Suzakumaru, que aparentemente postava e divulgava as fotos de Mariko em chans para zoar com ela, com suas fotos chegando a chans como o Futaba Channel. Porém, apesar disso, pouca coisa sobre Mariko sobreviveu para ser analisado hoje em dia, fazendo ser difícil confirmar que ela é a pessoa por trás desta imagem, que a sua versão original, sem edição, ainda não foi descoberta. E além desse ser talvez o caso mais buscado atualmente, ele também contém uma recompensa de 11
$12.400 para quem achar a imagem original. Então, se você quiser quase R$70 mil na sua conta, você pode tentar a sorte e começar a procurar essa imagem na internet. E é sempre bom ressaltar que existe um monte de imagens falsas por aí, que em alguns lugares, principalmente o TikTok, dizem ser a foto sem edição, sendo essa uma das mais levantadas. E não, ela não é a imagem real, além de várias outras que também são levantadas. Afinal, a imagem por trás de uma das fotos mais icônicas da história das creepypastas ainda é um grande mistério. E agora falando de mídias brasileiras, nós nos últimos anos vimos grandes avanços em materiais que eram muito buscados na internet, como os episódios de Miguelito e as matérias do Gilberto Barros sobre Yu-Gi-Oh! É certo que nesses dois casos não temos todo o material disponível ainda, porém atualmente já temos muito mais coisas para trabalhar em cima desses casos. Mas ainda assim, existem algumas mídias nacionais que estão completamente perdidas e com um pouco avanço em suas buscas. Um destes casos se trata do infame dia em que o Datena comeu um sapato ao vivo. Pois é. Existe uma imagem que roda a internet há bastante tempo, que é essa que vocês estão vendo, que mostra o apresentador da Datena com um sapato na mão, com uma enquete logo abaixo dizendo "Você quer ver o Datena comer o sapato?", perguntando isso para a audiência. Dado a natureza absurda dessa imagem, muita gente acredita até hoje que isso não se passa de um meme de internet, e que esse incidente nunca de fato aconteceu. E isso é parcialmente verdade, afinal essa imagem é de fato fake, sendo mais uma obra do ancião da internet Cid do Não Salvo, algo que ele mesmo já confessou em uma das suas lives ser o caso. No entanto, apesar dessa enquete nunca ter existido, sendo tirada de um outro contexto, o Datena em algum momento no Brasil urgente realmente, entre aspas, comeu um sapato ao vivo. Essa informação veio à luz quando um usuário do Reddit chamado Caducila divulgou uma matéria da Folha de São Paulo feita em 2005, noticiando que o Datena havia prometido comer o seu sapato caso o Paulo Maluf fosse preso, o que realmente aconteceu naquele ano. Logo na edição do Brasil Urgente do dia 13 de setembro de 2005, o Datena, para cumprir a promessa, mordeu a ponta do seu sapato, porém desistindo de comê-lo de fato. Ele deve ter lembrado que não é muito saudável comer um sapato, né? Essa matéria da Folha até contém uma foto do programa mostrando o Datena mordendo o sapato, porém mesmo com essa confirmação de que esse caso realmente aconteceu, não existe nenhuma gravação disponível mostrando o Datena mordendo o sapato na internet, tendo apenas essa imagem vindo desta mídia em questão. E ainda continuando na televisão e nos programas televisivos policiais, existe um mistério em torno deste meme, o Absolute Disgusting, ou o absolutamente nojento em tradução livre. Essa imagem foi usada como um meme na internet desde o início dos anos 2010, usada principalmente como uma imagem de reação. Ela foi postada inicialmente por um escritor chamado Mike Sachs em seu site em 2008, em uma compilação de imagens estranhas da internet, chamando a atenção pela chamada pouco usual desta notícia e pela cara do repórter. A questão é que, apesar dessa imagem ser um meme bem conhecido, a sua origem exata é incerta. É claro, dado algumas informações presentes na imagem em si, se sabe que ela foi tirada de uma reportagem transmitida pelo canal UPN9, que operou em Nova York e Nova Jersey entre os anos de 1995 a 2006, sendo que, após algumas pesquisas feitas pelo youtuber Sewer Reviewer, ficou conhecido que esta identidade visual foi utilizada pelo canal durante o ano de 2005, sendo possivelmente o ano em que essa reportagem foi ao ar. Mas além disso, nada se sabe sobre essa imagem, fazendo a reportagem original estar completamente perdida. Existe a especulação que diz que a identidade do repórter que aparece na imagem seria de Bob O'Brien,
repórter que atuou na região a partir dos anos 70 e infelizmente veio a falecer em 2018. Hipótese essa surgida à sua semelhança física com o homem presente no meme, porém isso não é confirmado apesar de ser provável. Também não sabemos sobre o que essa matéria se trata e o que é referido pelo jornal como absolutamente nojento. Havendo também essa imagem que também foi postada por Mike Sachs, que mostra um homem chamado James Dean, com a legenda escrito ofendido logo abaixo dele. Alguns teorizaram que as duas imagens estariam conectadas, por ambos terem sido tiradas do canal OPN9, provavelmente no mesmo período, porém já foi confirmado que este não é o caso. Agora falando de uma loja mídia filipina, temos o misterioso caso do comercial Encarnación B. Chaves. Encarnación B. Chaves é uma floricultura localizada na capital Manila, que durante os anos 90 produziu um comercial que foi transmitido na TV local. Esse comercial marcou muitas pessoas que assistiam televisão naquela época, porém nenhum rastro desse comercial existe hoje em dia, tendo sua existência preservada apenas a partir de relatos que podem ser encontrados em fóruns datados desde o início dos anos 2000. Porém, o comercial não teve uma busca formal até bem recentemente. O comercial é lembrado como sendo um pouco desconfortável, mostrando buquês de flores em um fundo preto junto da música Shepherd Moons da Enya, que é uma música bem atmosférica, além de mostrar uma filha vestida com um vestido branco abraçando sua mãe e um casal onde a mulher está recebendo um buquê do homem. Tudo isso enquanto um narrador masculino fala durante todo o comercial coisas como: quando você se importa o suficiente para enviar o melhor, diga isso com flores da Encarnación B. Chaves. O comercial termina com a mulher usando um vestido vermelho, sorrindo, olhando diretamente para a câmera, oferecendo uma rosa ao espectador. Esse comercial ficou bastante popular nas Filipinas, já que ele foi transmitido em vários canais locais por cerca de 14 anos. Sim, 14 anos. Mais especificamente de 1993 até 2005, o que deixa esse caso ainda mais estranho, afinal como algo que ficou tanto tempo passando na televisão está atualmente perdido. É como se pra gente aqui do Brasil aquele clássico comercial da TechPix fosse uma loja mídia. É estranho que ninguém tenha gravado esse comercial, mesmo que por acidente nesses 14 anos em que ele esteve no ar. O comercial não é encontrado em nenhuma compilação de comerciais filipinos que podemos encontrar na internet. Pessoas tentaram até contatar a floricultura sobre o comercial através do Facebook, porém eles nunca responderam, sendo que aparentemente a Encarnación B. Chaves existe até hoje lá em Manila. Com toda essa história se pode levantar até a teoria que esse comercial nunca existiu e ele é um produto de um efeito Mandela, podendo ter sido confundido com algum outro de uma outra marca. Porém, isso é improvável, já que menções desse comercial em fóruns datam de antes dele sair do ar. E além disso, existem muitas pessoas que se lembram de vê-lo na TV com descrições muito parecidas umas com as outras. Mas mesmo assim, não existe nenhuma evidência da sua existência além destas lembranças. A Lost Media Wiki até mesmo fez uma busca organizada pelo comercial em 2022, mas apesar dos esforços, o material não foi encontrado. Atualmente existem algumas recriações do comercial na internet, criado com base nos relatos existentes e em memórias pessoais dos criadores. Dentre essas recriações, a que é considerada mais fidedigna ao material original é essa feita pelo usuário do YouTube Looking Spidey, que passa uma vibe bem esquisita. Se isso for parecido com o comercial original, não é surpresa que ele marcou tantas pessoas. When the occasion becomes special, you can make it more special with flowers from Encarnación B. Chaves. Encarnación B. Chaves. When you want to show how much you really care. E além do comercial da Encarnación B. Chaves, existe um possível comercial filipino perdido que é conhecido apenas como Fake Doomsday ou Falso Apocalipse.
Esse PSA, ou Anúncio de Serviço Público, teria sido transmitido na TV Filipinas apenas uma única vez no início dos anos 90, entre 1991 a 1992, possivelmente no canal IBC. De acordo com os relatos sobre esse comercial, o anúncio começa com a palavra Rapture, ou arrebatamento, na tela, junto de uma data na parte inferior da tela, acompanhada de uma imagem de Jesus Cristo ao fundo. Em seguida, é exibido um slideshow de imagens perturbadoras do Holocausto, mostrando principalmente imagens de suas vítimas. Logo em seguida, apareceria o número 666 em uma fonte preta em um fundo branco, seguido de fotos de pessoas com esse número em sua testa. O anúncio terminaria com mais uma imagem de Cristo, e ele contaria com a música de fundo sombria e uma narração durante o comercial. Tudo isso enquanto a frase "Este é um anúncio pago" é exibida na parte inferior do anúncio durante toda a sua duração. Só por essa descrição meio creepypasta, já dá para dizer que esse PSA é bem assustador, e seria bem bizarro ver algo assim enquanto você assiste televisão durante a madrugada. Mas não existem muitas informações sobre o comercial além disso, e assim como o caso da Encarnação B. Chaves, a única evidência que temos da sua possível existência são relatos encontrados na internet. Não se sabe nem mesmo qual foi o propósito desse comercial, havendo a teoria que fala que ele foi criado por algum grupo religioso fundamentalista, havendo a possibilidade desse grupo ser o movimento religioso sul-coreano chamado Dami Mission, que atuou durante os anos 90 e era liderado por Lee Jang-ron, que pregava que o mundo iria acabar em 28 de outubro de 1992, algo que não aconteceu e fez o seu líder ser preso pouco tempo depois por fraude, mas não se sabe se eles têm alguma relação com esse tal comercial. Atualmente, o comercial do falso apocalipse é considerado uma mídia de existência não confirmada. Então, eu acho que é isso. Essa foi uma breve compilação de alguns casos de Lost Media bastante buscados pela comunidade. É claro que existem muitos por aí, mas eu acho estes um dos mais interessantes e mais populares, e que se fossem encontrados, causariam um barulho bem grande na comunidade. Eu estou postando esse vídeo no início do ano. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de 2025, então quem sabe algumas dessas mídias listadas nesse vídeo podem ser encontradas nesse ano. Então pode ser interessante voltar para ele no final do ano e ver se alguma mídia listada aqui realmente foi encontrada. Não sei o quão provável pode ser isso, mas vamos ver, né? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!